Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre um tema que algumas pessoas me pediram já há um tempo atrás e eu vim trazer ele hoje, que é religião. Religião é um assunto bastante complicado de se discutir, porque isso envolve muitas particularidades de cada uma das pessoas, mas eu gostaria de colocar aqui abrir um diálogo, colocar em discussão, e aí vocês podem comentar aqui embaixo o que é que vocês acham sobre o assunto para a gente continuar conversando. Eu vou começar contando um pouquinho sobre a minha vivência dentro de algumas religiões. Para quem me conhece, sabe que eu já fui coroinha na igreja, eu tenho esse lado. Eu já fui coroinha, já cantei na igreja e eu era catequista, tudo na igreja católica. E até hoje eu ainda sigo o catolicismo. Nesse meio tempo, eu frequentei por um tempo também uma igreja protestante. E é porque eu sempre gostei muito daquela coisa das igrejas protestantes, da música, de ser bem animado. E a igreja católica, muitas delas ainda são bastante tradicionais e as músicas são mais, como eu posso dizer, tem uma pegada um pouco mais erudita, digamos assim, mais antiga, um tipo de música um pouco mais antigo lá do, sei lá, cantos gregorianos e essas coisas assim. E por mais que eu goste muito desse tipo de música, na igreja era uma coisa que sempre me deixava incomodada, porque não me dava ânimo para participar. E aí quando mudou o padre na igreja que tem lá perto da casa da minha família, eu comecei a frequentar mais a igreja. Nessa época acho que eu já tinha feito a catequese e estava fazendo o crisma. Comecei a frequentar mais a parte de missas e tal, virei coroinha nessa época e aí comecei a me envolver um pouco mais. E eu tô contando tudo isso porque é importante ter um contexto de onde é o meu lugar de fala, porque pode ser que fale alguma abobrinha aqui, inclusive se eu falar, vocês me avisem e me corrijam aqui. A religião, hoje em dia, tem trazido algumas discussões, como por exemplo a discussão das religiões de matriz africana, que muitas vezes o cristianismo acaba por desvalorizar e até muitas vezes apagar essas religiões de matriz africana. Só que na minha concepção, eu vou adiantar que eu sou uma pessoa que é cristã, é católica, mas que não segue à risca o negócio todo. Tanto é que eu moro com meu namorado e isso, por exemplo, é uma coisa que a igreja não aceita. Então, eu não sou a maior das tradicionalistas quando se diz respeito à religião. Não só nesse ponto, como em muitos outros que vocês vão ver a seguir. Então, eu fico pensando que, primeiro, já começa que as religiões de matriz africana, por exemplo, elas são um patrimônio cultural riquíssimo, trazido pelos africanos e que tentaram apagar
mas não conseguiram, ainda bem, e que traz muitos ensinamentos pra gente. Uma vez eu conheci um terreiro de candomblé e eu até escrevi no meu artigo que vai sair sobre África, e foi muito interessante conhecer o lugar e conversar com ele, porque a gente sempre tem o preconceito de como será que são esses lugares, quando a gente está nesse lugar de não conhecer e muitas vezes de criticar sem nem conhecer. E aí, quando você chega lá, é um lugar super acolhedor, super gostoso. É um lugar que traz muita paz. E eu lembro dele falando sobre essa mania dos cristãos de falar que as religiões de matriz africana são religiões do demônio. E aí ele vira e fala, tá, mas a gente nem acredita no demônio. Como que a gente vai ser demônio? Entendeu? E eu acho que é isso. Todas as religiões, e aí não só as religiões de matriz africana, mas qualquer uma, sabe? Sei lá, islamismo. Eu não entendo nada dessas religiões, entendeu? Mas islamismo, hinduísmo, budismo, o espiritismo, enfim, qualquer uma dessas religiões, ou tem algumas que teoricamente não são chamadas de religiões, mas que eu considero como sendo também, e que são muito ricas e tem muitos pontos muito positivos, tanto para as pessoas quanto pro pensamento coletivo daquele lugar, daquela instituição, digamos assim. Por exemplo, toda, todo o discurso de amor, de perdão, de doação ao próximo, e que tem que estar muito presentes na gente, são coisas que eu não sei se todas, porque eu não conheço todas, mas a maioria das religiões traz muito, e isso é muito bom. E aí, por outro lado, tem as pessoas que não acreditam, os ateus que não acreditam em nada, ou os agnósticos que acreditam em alguma coisa, mas não necessariamente nas coisas que são pregadas nessas religiões instituídas, e que também são muito válidas. O negócio não tem que ficar preso em religião. Para mim é muito mais importante que a pessoa seja uma pessoa de coração bom, uma pessoa que gosta de ajudar os outros, uma pessoa que se doa, uma pessoa que pratica o amor. Isso é muito mais importante do que se a pessoa é católica, evangélica, budista, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pra mim é isso, entendeu? E para além disso, eu acho que de algumas religiões que eu tenho ouvido falar, e que eu não vou dizer que eu estudei, porque eu não estudei a fundo, mas que eu li coisas sobre, enfim, que eu soube de histórias que são contadas lá, todas elas acabam tendo um ponto em comum. Então eu acho que o negócio é mais
não sei, pra mim eu tenho um pouco de que todas elas falam mais ou menos sobre as mesmas coisas, só que de formas e com interpretações um pouco diferentes. Eu não sei se isso vai fazer sentido para alguém, mas é a impressão que eu tenho. E que todas elas estão ali para tentar construir alguma relação de amor ao próximo. E que aí, voltando pros ateus, por exemplo, não necessariamente você precisa de uma religião para ser assim. Então, pra mim também não é essa coisa de nossa, ó, a pessoa tem que ter uma. Não tem que ter nada, a vida é dela. Se ela quiser ter, ela tem. Se ela não quiser ter religião nenhuma, ela não tem. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito com o Carlos, porque ele não acredita muito em muita coisa, não. E só que por outro lado, ele acredita em muitas coisas que eu fico meio tipo. E aí vou tentando acompanhar o raciocínio dele, nem sempre eu consigo, mas enfim. E eu acho que é isso. É você, acima de querer que o outro seja como você, é de você respeitar e tentar entender, tentar conhecer o que o outro acredita. Até porque você só vai conseguir falar sobre o outro depois de você conhecer. Se você não conhece, você só fala o que você acha que é olhando de fora. E o que você acha que é não diz o que é de verdade. Eu queria encerrar falando um pouquinho sobre, tá, depois de tudo isso, no que eu realmente acredito quanto ao que a religião e mais especificamente o catolicismo diz. Como eu falei, eu não acredito cegamente em tudo, sou a favor de muitas coisas que a igreja ainda não é, agora está começando a caminhar para ser, mas a instituição em geral ainda é muito é, é muito preconceituosa e é muito cruel com algumas coisas. Eu já não sou, imagina, gente. Eu na época que tava aquelas discussões sobre. Aí eu não lembro o que foi, mas eu sei que era alguma coisa sobre o movimento LGBTQIA+. E que tinha um filtro no Facebook, não sei o que. Eu sei que eu pus o filtro, eu era da igreja, eu era coroinha. E o povo lá quebrando pau, e eu aqui só pensando, tá, vocês estão falando um monte de abóbora. Porque eu dentro da igreja também, como uma pessoa só que pensa nisso, na época não fiz muita coisa a respeito de querer debater e discutir, não sei o que. Mas eu tava lá com meu filtrozinho no Facebook, enquanto o povo falava que, ai não, porque Adão e Ivo e aquelas baboseiras. Qual é a minha visão? Eu tenho muito pra mim um, um Deus que é o que eu não sei quem já leu ou já assistiu A Cabana. Pra mim é aquilo. Porque se Deus é tão bom, ele não vai. O Deus que a igreja prega, que prega amor e que prega perdão, que prega a doação ao próximo, é um Deus que vai amar a,
a todas as pessoas, inclusive, sei lá, as pessoas que fazem mal aos outros, até porque as pessoas têm o livre-arbítrio para escolher fazer o mal aos outros ou não, mas ele 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 vai amar e vai respeitar a decisão de cada um e vai amar a todas aquelas pessoas que não seguem o padrão que a sociedade quer. Até porque essas pessoas que seguem o padrão, para mim, muitas delas, como alguns líderes religiosos por aí, estão pecando muito mais do que quem, por exemplo, como eu falei do movimento LGBTQIA+, estão lá escolhendo namorar ou se casar ou transar, enfim, com uma pessoa X que ela ama e que ela se interessa, ou enfim, você roubar, fazer a interpretação que você quer do que está escrito, enfim, fazer um monte de gente trouxa é muito pior do que quem você tá se casando, por exemplo. Então, pra mim é um pouco isso. Eu espero que eu tenha conseguido abrir um diálogo para conversar com vocês. De novo, deixem aqui embaixo o que vocês pensam sobre esse assunto e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha, que é muito importante para a divulgação, compartilhar com seus amigos, suas amigas, sua família ou com quem puder interessar esse meu conteúdo. E se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque a gente está com uma meta de 250 inscritos e a sua inscrição vai ser muito importante para mim e para o crescimento do canal. Um beijo e tchau, tchau!